dia a todos. Desculpe a demora, travou tudo aqui, mas voltou, graças a Deus. Hoje nós vamos estudar o capítulo 10 de João. Vamos até o versículo 21 nesta manhã. Estudaremos acerca do bom pastor, Jesus Cristo, o nosso bom pastor. Eu quero, nesse momento, pedir a você que deixe sua Bíblia aberta e me acompanhe na leitura, por gentileza. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes estava falando. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Curva a sua cabeça. Deus, nós estamos mais uma vez diante da Tua Santa Palavra. Estamos diante de um texto maravilhoso. Um texto que fala a respeito de nós. Um texto que fala a respeito do Senhor, o nosso bom pastor. Nós encontraremos nesse texto descrições maravilhosas acerca do Senhor. O Senhor se revelou nessa história de maneira tão profunda e impactante para as nossas vidas. Então, Senhor, que ao final desse sermão, o Senhor nos leve a adorá-lo ainda mais, a amá-lo pelo que o Senhor fez por nós. O Senhor é o bom pastor. O Senhor deu a vida por suas ovelhas. E o Senhor nos escolheu como suas ovelhas. Um dia ouvimos a tua voz e começamos a te seguir. Tudo isso é fruto da tua bondade, do teu amor, da tua misericórdia para conosco. Sendo assim, nós estamos diante de um texto que irradia graça, irradia amor. Senhor, mexe com os nossos corações. Nos faça perceber o quanto o Senhor é grandioso e bondoso. Nos faça, Senhor, sair daqui com uma visão ainda mais elevada acerca do Senhor. Eu te peço isso no nome de Jesus. Amém. Por gentileza, pode tomar o teu assento. Nós estamos diante desse capítulo, que é um dos capítulos mais intensos e profundos. Nós estamos diante de um discurso extremamente profundo do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estudo o Evangelho de João, eu dou estudo no Evangelho de João desde os meus 16 anos. E ainda hoje, quando eu me deparo com uma passagem como essa, eu fico impactado. Eu admiro ainda hoje o meu Senhor Jesus por conta de uma passagem como essa, porque ele vai se revelar de uma maneira tão sublime, tão especial. Vai saltar sobre os nossos olhos no sermão de hoje
uma característica muito linda na pessoa de Jesus. Ele se entregou. Ele é altruísta, ele se entregou por nós, que éramos outrora ovelhas desgarradas, perdidas rumo ao matadouro, mas ele foi em nossa direção e nos salvou. É um texto onde nós veremos o evangelho de maneira muito clara na nossa frente. Nós estamos então diante de um dos mais lindos e profundos discursos de Jesus. Aqui ele se apresentará como o bom pastor que dá vida por suas ovelhas. Mas apesar dessa história ou dessa parábola contada por Jesus ser linda e impactante, nós não podemos perder de vista o pano de fundo desse pronunciamento de Jesus. Isso foi pronunciado num contexto sombrio, num contexto onde os fariseus estavam buscando matar Jesus. Desde o capítulo 7, eles começaram a perseguir Jesus. No finalzinho do capítulo 8, nós vimos que eles pegaram em pedras para matar Jesus. E é nesse contexto que Jesus está contando essa linda história. Vale lembrar que no capítulo anterior, o capítulo 9, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi até aquele homem que era cego, fez lodo com a sua saliva, passou nos seus olhos e mandou que ele se lavasse no tanque de Siloé. Aquilo trouxe problemas, evidentemente, os fariseus ficaram revoltados, não conseguiram explicar o milagre. Quando questionaram os pais perguntam para o filho, meu filho, ele já tem idade. Perguntaram para o filho pela segunda vez, mas de novo, vocês estão perguntando a mesma coisa, vocês querem ser discípulo dele também? Ficaram com raiva do cego, por fim eles expulsaram o cego da sinagoga. Excluíram o cego. E aí lá no versículo 39, o Senhor Jesus, ele se volta para os fariseus, que haviam expulsado o cego, e diz assim: eu vim para este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Jesus claramente estava dizendo que aqueles fariseus, que não eram fisicamente cegos, eles enxergavam, eles não podiam enxergar espiritualmente. Eles não conseguiram ver o que Jesus acabara de fazer. O milagre que nunca havia acontecido na história. Conforme o texto mesmo diz, um cego abriu os olhos. Então eles ficaram cegos para essa realidade, onde Jesus demonstrou ali claramente a sua divindade. E aí então Jesus agora está dizendo, vocês que enxergam estão cegos. Já aquele que era cego, agora enxerga tanto fisicamente quanto espiritualmente. E o que ocorreu no capítulo anterior, essa exclusão, esse cego ter sido expulso, impulsionou o Senhor Jesus a contar essa parábola. Esse é o pano de fundo histórico. E é importante que você entenda isso, porque nesse texto tem um versículo que é muito famoso. O ladrão vem para matar, roubar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É um texto muito famoso, que é mal interpretado porque desconsideram todo o contexto. O Senhor Jesus vai se apresentar assim como o bom pastor. Mas de onde vem essa ideia de Jesus? De onde Jesus tirou essa analogia ou essa parábola? O que Jesus está fazendo não é novo. No antigo Israel, os líderes de Israel eram chamados de pastores. Isso era uma figura muito comum e vívida na mente de todos os judeus daqueles dias, do tempo de Jesus. Os líderes eram chamados de pastores. Aqueles que apacentam, aqueles que cuidam das suas ovelhas. Agora, vale lembrar que aqueles que eram para ser os pastores, os fariseus, os detentores da lei, que deveriam cuidar do seu rebanho, das suas ovelhas, acabaram de expulsar uma, que foi curada por outro pastor. Ao invés de cuidar, expulsaram aquela ovelha que pertencia ao seu rebanho. Os fariseus, então, se mostraram péssimos pastores. E agora Jesus Cristo vai apresentar as características ou as qualidades de um verdadeiro pastor. Por isso, no texto que nós vamos estudar hoje, Jesus nos apresentará 3 contrastes entre ele e os fariseus. Guarde essa informação. Nós vamos ver durante todo o texto 3 contrastes entre Jesus e os fariseus. E Jesus contará essa parábola tendo como pano de fundo um texto do Antigo Testamento. Ezequiel capítulo 34.
E lá em Ezequiel capítulo 34, Deus, através do profeta Ezequiel, lança julgamento e juízo sobre os pastores de Israel, que não apacentaram as ovelhas, que cuidaram de suas próprias vidas. Então Deus, lá em Ezequiel 34, ele se volta contra os pastores, os líderes, que não estavam cuidando do seu rebanho, porque estavam preocupados com os seus próprios umbigos. Nós vamos perceber claramente que Jesus tem Ezequiel 34 na sua mente, ao contar essa parábola das ovelhas e do pastor, da porta e do pastor, do mercenário e do pastor. Tanto é que nós vamos encontrar uma profecia messiânica em Ezequiel capítulo 34. Jesus, ele vai utilizar uma palavra que está presente em Ezequiel capítulo 34, que nos leva a entender claramente que Jesus tinha esse texto em mente. Evidentemente, eu não vou ler o capítulo todo de Ezequiel 34, porque é muito grande, você pode ler depois na sua casa. Mas eu quero ler um pouquinho com vocês, para vocês perceberem a severidade das palavras do profeta Ezequiel contra os líderes religiosos de Israel. Porque o problema está se repetindo agora nos dias de Jesus. Os líderes de Israel estavam fazendo a mesma coisa. E Jesus vai contar uma parábola e vai colocar os religiosos, mais uma vez, no seu devido lugar. Diz assim Ezequiel capítulo 34. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e dize-lhes. Pastores de Israel eram os líderes. Assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pastos para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pastos para todas as feras do campo. Isso por não haver pastor, e que os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois se apacentaram a si mesmos e não apacentaram as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirva de pasto. Nós vamos perceber na parábola que Jesus contou que os fariseus se encaixam perfeitamente nessa descrição lá de Ezequiel capítulo 34. Eles simplesmente eram péssimos pastores. Estavam preocupados somente com a sua própria glória. Nós sabemos que os fariseus eram aqueles que colocavam fardos pesados nas costas das pessoas e não ouviam sequer um dedo para ajudar. Nós sabemos que a elite religiosa, os fariseus, os pastores, criaram leis para extorquir o seu próprio povo, como, por exemplo, o tal do Corbã. Com a criação do Corbã, eles levavam as pessoas a violarem o 5º mandamento. O Corbã é uma regra, uma lei criada por eles, que dizia assim: se seu filho morrer, toda a herança dele deve ser dada para o templo. Era uma oferta que você fazia caso você morresse. E assim os pais padeciam, passavam necessidades. E Jesus confronta isso. Eles criaram pensando no quê? No templo somente? Em encher os seus bolsos? Péssimos pastores eram os fariseus. E Jesus daqui vai afrontar mais uma vez a elite religiosa. É verdade, nós encontraremos uma forte afronta. Jesus vai agir de forma incisiva, como tem feito desde o capítulo 5. Mas o ponto alto desse sermão não é nem as duras que Jesus está dando. Não são as palavras fortes que Jesus levanta contra os falsos pastores.
O brilho desse texto está na maneira como Jesus se revelou. Está na maneira como Jesus se revelou. Apesar de tudo isso, Jesus se revela como sendo o bom pastor, fazendo um contraste com os fariseus. Como não pode ser diferente, nesse texto nós vamos perceber tanto a divindade de Jesus, quanto a sua messianidade. Afinal, o propósito de João ao escrever esse evangelho é nos revelar isso. Nos revelar que Jesus é o Deus de Israel. Nos revelar que ele é o próprio Messias esperado. Você deve se lembrar do Salmo 23, por exemplo, que foi lido aqui. Você deve se lembrar de outros textos que falam que nós somos ovelhas do pastoreio de Jesus. Essa imagem está presente em todo o Antigo Testamento. E o Salmo 23, que foi lido pelo nosso irmão Alexandre, ali o próprio Deus se revela como sendo o pastor do seu rebanho. Ou seja, aquele que cuida, aquele que guia, aquele que protege, aquele que é capaz de enfrentar as feras do campo para salvar o seu rebanho. Nós vamos ver lá no versículo, quando estudar o versículo 16, que há também uma conexão com Jesus Cristo, uma profecia messiânica com Jesus Cristo. Sendo assim, nós vamos ver tanto a divindade de Jesus quanto a messianidade dele. Dito isso, vamos ver os três contrastes entre Jesus, que é o bom pastor, e os fariseus, que são os maus pastores do nosso texto. O primeiro contraste, nele nós vamos perceber o contraste entre um pastor e os ladrões. Lembrando sempre, pastor é Jesus, ladrão são os fariseus, os ladrões. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas. E elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Sendo assim, meus irmãos, do versículo 1 ao 6, está posto diante de nós esse grande contraste. Repito, Jesus, o bom pastor, fariseus, os mercenários, os ladrões. O primeiro detalhe deste contraste é que Jesus é apresentado como aquele que consegue entrar no aprisco das ovelhas pela porta. Ele é o pastor que entra pela porta. Já por outro lado, o ladrão ou os ladrões não podem entrar pela porta. Tem que dar um jeito de entrar por outro lugar. Por isso o versículo 1 e 2 diz que não entra pela porta do aprisco das ovelhas o ladrão, mas entra o pastor e o porteiro lhe abre a porta. Primeira verdade que nós percebemos nesse texto, nessa passagem, é que Jesus é dono do aprisco. O aprisco é dele. Ele é o dono. E como dono que ele pode entrar pela porta tranquilamente. O que é um aprisco? O aprisco era um lugar onde as ovelhas repousavam durante a noite. Era fechado por um portão muito forte. Na frente desse portão ficava um vigia, alguém contratado para passar a noite ali, para proteger o rebanho tanto dos animais selvagens quanto de ladrões. Vale lembrar que era muito caro uma ovelha, era dinheiro naquela época. Então o aprisco era o lugar onde as ovelhas eram guardadas para serem protegidas. Jesus é dono desse aprisco. E quando ele chega, as ovelhas reconhecem a sua voz. Quando ele chega, ele ao falar com o porteiro reconhece, essa é a voz do dono desse aprisco. Então ele abre a porta para o dono do aprisco entrar. Essa é uma verdade que precisa ficar guardada em nossas mentes. Se nós somos ovelhas do Senhor e pertencemos ao seu aprisco, nós temos um dono. Nós temos um dono. Jesus Cristo, o nosso bom pastor. O bom pastor também é aquele, em segundo lugar, que reconhece as suas ovelhas e também é reconhecido por elas. Versículo 3.
As ovelhas ouvem a sua voz. Elas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Nós conhecemos a sua voz e ele nos conhece. Mas quem são as ovelhas do Senhor? Ovelhas do Senhor são aqueles que ele mesmo comprou para si com seu precioso sangue. Em termos gerais, ovelhas do Senhor são aqueles que creram, que se arrependeram, que confiaram em Cristo Jesus e receberam perdão dos seus pecados. Esses passaram a ser ovelhas do pastoreio desse Senhor. Duas importantes informações nós encontramos nesse texto. Em primeiro lugar, o Senhor conhece cada uma de suas ovelhas e ele sabe o seu nome. Mostra uma intimidade que esse pastor tem com as suas ovelhas. Ele as conhece individualmente. Quando nós olhamos para esse rebanho, chamado povo de Deus, espalhado por todo o mundo, nós descobrimos que existem milhões de cristãos. Se a gente olhar para o passado, desde o primeiro século, milhares de milhares. E ele conheceu todas e conhece todas até hoje pelo seu nome. Isso traz conforto para nós. Saber que ele nos conhece, que ele é um pastor presente, que sabe exatamente o que nós estamos passando. Ele sabe de todas as nossas necessidades, ele conhece cada detalhe da nossa vida, isso é confortante para nós. Não só isso, é confortante também saber que ele não é um qualquer pastor. Ele é o bom pastor. Ele é o bom pastor, e como bom pastor, ele vai cuidar de nós. Como bom pastor, ele estará presente nos nossos momentos difíceis. Quando as feras do campo nos cercarem, ele estará lá nos protegendo. Ele estará lá do nosso lado. Ele não vai nos abandonar. O bom pastor, ele não prometeu que as suas ovelhas jamais despencariam de uma ribanceira. Ele nunca prometeu isso, mas ele prometeu que vai resgatá-la. No dia que eu cair numa ribanceira, ele vai estar lá para me resgatar. Ele nunca prometeu que as suas ovelhas não seriam feridas no campo, se machucariam. Mas o bom pastor, ele prometeu que ele colocaria as suas ovelhas no seu ombro e trataria das suas feridas. O bom pastor, ele não promete que no meio do caminho não haverá feras do campo. Ele não promete isso. Mas ele promete que, como bom pastor, ele levantará a sua forte voz e o seu cajado contra essas feras do campo. Estaremos lá, cercados por feras, mas nós não temeremos, porque nós temos um bom pastor à nossa frente e ele vai nos proteger. Ele vai nos dar força para suportar o dia mau, a tormenta. Ele nos conhece muito bem e ele sabe exatamente aquilo que eu e você precisamos. Ele sabe. Em segundo lugar, as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. Existem vários vídeos no YouTube, você pode pesquisar isso. Vídeos mostrando como as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor, é a coisa mais linda. Tem um vídeo que eu vi há muito tempo atrás. Tem uma barulheira aí. Tem um vídeo que eu vi há muito tempo atrás. O pastor, ele emite uma voz, ele é o pastor daquelas ovelhas, e aquela ovelha, então, ela levanta a sua cabeça, aquelas ovelhas, elas levantam sua cabeça e olham em direção ao pastor. Depois vem uma outra pessoa e tenta imitar a voz, chamando, usando o mesmo som, sons parecidos. As ovelhas não deram a mínima. Não ligaram. Acho que é a porta, né? O porteiro do aprisco está ali, ó. Então, uma das características da ovelha de Cristo é que ela reconhece a sua voz. Nós reconhecemos a voz do nosso pastor. Na semana passada, nós vimos que aquele cego, depois de ter sido curado, depois de ter sido expulso, Jesus foi ao encontro dele e ele reconheceu a voz de Jesus. Ele reconheceu a sua voz. É claro que ele reconheceu a voz de Jesus fisicamente naquele momento. De forma natural, ele era um cego, tinha aptidões para ouvir e reconhecer vozes. E Jesus já tinha falado com ele outrora, quando ele era cego. Mas não só isso. Agora,
agora ele não é mais cego espiritualmente falando, porque ele reconheceu a voz de Jesus de maneira especial. Agora ele passou a ser ovelha do pastoreio de Jesus. E não foi exatamente isso que aconteceu conosco? Não foi isso que aconteceu com você? Houve um tempo em que éramos ovelhas sem pastores. Estávamos largadas, sem rumo, estávamos entregues às rapinas. Estávamos doentes. Na verdade, nós estávamos a caminho do matadouro. Esse era o nosso destino final. Ninguém queria uma ovelha como nós, que não servia para nada. Até que um dia, o bom pastor resolveu nos comprar. Éramos ovelhas rebeldes, é verdade. Quase morta, cheia de vermes. Mal conseguimos parar em pé. Estávamos condenadas à morte, ao matadouro. Ninguém nos queria nessas condições, mas o bom pastor nos comprou. Ele nos colocou nos seus ombros e tratou todas as nossas feridas. E hoje nós reconhecemos a sua doce voz, a voz do nosso bom pastor. Quando que nós reconhecemos a voz do nosso bom pastor? Quando ele fala conosco através da tua santa palavra. Quando ele fala conosco através de canções que exaltam os atributos dele. Quando ele fala conosco quando irmãos aconselham outros irmãos, biblicamente falando, é a voz do doce pastor falando com o seu rebanho. Quando a palavra é pregada aqui do púlpito, é a voz do doce pastor falando com o seu rebanho. Nós ouvimos a voz do Senhor somente quando a palavra do Senhor é anunciada, é pregada. Hoje, então, nós reconhecemos a sua doce voz. Nós ouvimos a tua doce voz. Nós reconhecemos a voz daquele que um dia graciosamente nos chamou, graciosamente nos colocou dentro de um aprisco. Então, bendito seja Jesus Cristo, o bom pastor. Em terceiro lugar, o bom pastor vai adiante das ovelhas, guiando-as, protegendo-as. O seu rebanho ouve a sua voz, e o pastor então sai, e elas começam a segui-lo, porque reconheceram a sua voz. Versículo 4, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque eles reconhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. O nosso bom pastor, ao nos comprar, ele não nos deixou soltas nas montanhas, em busca de comida, em busca de abrigo. O nosso bom pastor, ele foi adiante de nós, nos chamou, nós ouvimos a sua voz e seguimos, porque reconhecemos a voz do nosso pastor. Como eu disse há pouco, nós ouvimos a voz do doce pastor através da palavra de Deus que nos orienta. Um dia a palavra do Senhor veio ao nosso encontro. Era a voz do nosso doce pastor nos chamando. Nós ouvimos, nós cremos em Cristo e passamos a segui-lo. E agora, como somos ovelhas de Cristo, nós não temos mais ouvidos para vozes estranhas. Ovelhas não reconhecem vozes estranhas. Somente a voz do seu pastor. Então, como ovelha de Jesus, nós não temos ouvidos para vozes de estranhos. Vozes de pessoas ou de movimentos que tentam nos guiar através, por exemplo, do mundanismo. Ovelhas de Cristo não escutam as vozes do feminismo, da ideologia nefasta ou das ideologias nefastas espalhadas pelo mundo. As ovelhas de Cristo não dão ouvidos aos falsos pastores, que na verdade são lobos vestidos de pastores e propagadores de doutrinas de demônios. As ovelhas de Cristo não se deixam enganar por pregadores coach que vendem um evangelho cor-de-rosas. A ovelha de Cristo não segue a voz de teólogos da prosperidade, da psicologia barata. Como ovelhas de Cristo, nós não ouvimos a voz do legalismo, nem tampouco do misticismo, porque tudo isso são vozes estranhas para nós, ovelhas de Cristo. As ovelhas do bom pastor só reconhecem uma única voz. Uma única voz. E quando ele escuta essa voz, imediatamente ele segue. É a voz do nosso pastor. É a voz do nosso pastor. Devido ao contexto, nós podemos claramente entender de maneira muito clara o significado dessa parábola.
muito fácil, a gente consegue entender, é um texto muito simples. Mas apesar dessa simplicidade e dessa clareza, os fariseus não entenderam. Eles não entenderam. Mesmo diante dessa clareza, então, João diz lá no versículo 6, que eles não conseguiram entender o que Jesus estava dizendo. E como eles não entenderam, Jesus então propôs um segundo contraste. O contraste entre a porta e os salteadores. No primeiro contraste, Jesus é o pastor, os fariseus, ladrões. Agora, no segundo contraste, Jesus se apresentará como a porta e os salteadores aqui serão também os fariseus. Vamos lá, então, para o segundo contraste. Porta versus ladrões. Agora, então, nosso Senhor, ele se apropria de outra analogia, outra parábola. Ele afirma que é a porta das ovelhas. A porta das ovelhas. Já nesse contraste, por outro lado, não perca isso de vista, que o ladrão aqui são os fariseus. Isso é muito importante por conta de um texto conhecido que está presente aí. Agora Jesus então apresenta um outro pano de fundo. No anterior, na comparação ou na parábola anterior, Jesus trouxe à memória, à mente dos que ouviram, a ideia do aprisco. Aquele aprisco que era cercado, que tinha uma porta, que tinha um porteiro que guardava. Agora a imagem é outra. Jesus está usando uma outra imagem. Jesus não está falando mais de um curral, mas está falando de um aprisco de pedras. O que é um aprisco de pedras? Era um lugar onde os pastores, no verão, por conta do calor, levavam as suas ovelhas. Conduziam essas ovelhas a locais frescos. E eles escolhiam grutas ou rochedos com fendas para entrar dentro. Isso era muito comum, inclusive os manuscritos do Mar Morto, que foi encontrado recentemente, foi encontrado assim. Havia uma gruta, uma montanha, e aqueles pastores então começaram a jogar pedras para ver se tinha alguma fera do campo, alguma besta, algum animal, e escutaram o som de um vaso quebrando. Jogaram de novo, quebrou outro vaso, subiram e encontraram os manuscritos do Mar Morto. Isso era uma praxe. Então o pastor ele entrava dentro de uma gruta, às vezes, que tinha água fresca. Ele entrava primeiro, ele olhava para ver se não tinha nenhum animal perigoso ali. Não havendo nenhum animal, então ele conduzia seu rebanho para dentro. E o pastor ficava do lado de fora como uma porta. É essa a imagem. O pastor então ficava do lado de fora, vigiando, cuidando para que nenhuma ovelha saísse e cuidando também para que nenhum animal entrasse para devorar as suas ovelhas. Jesus, então, é esse pastor que fica na porta, guardando, protegendo as suas ovelhas. Olhando para esse texto agora, nós podemos pensar no significado implícito dessa passagem. É claro, como um cristal, Jesus é a única porta. Jesus não disse assim, eu sou uma das possíveis portas de entrada. Eu sou um dos possíveis acessos ao aprisco. Eu sou a porta. Nós já vimos isso também no capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus nunca diz assim, eu sou um caminho, eu sou uma verdade, eu sou uma porta, eu sou um mediador. Jesus sempre é o único, exclusivo, é o único meio, a única porta, é o único acesso que os seres humanos têm a Deus Pai. Afinal, ele é o único mediador. E não há outro meio pelos quais os homens possam ser salvos. Somente ele é a porta. Isso está muito claro no versículo 9. Veja aí. Se alguém entrar por mim, sou a porta, Jesus disse, será salvo. Será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Você vai entrar por mim e você vai ser salvo. Uma vez salvo, você estará repleto de pastagem. Você vai entrar para dentro do aprisco, vai ser cuidado por mim. Você vai sair, eu vou cuidar de você. O bom pastor promete que além de salvar as suas ovelhas, ele não deixará que as mesmas padeçam também fome. Veja que o texto fala das pastagens. Veja o cuidado. O nosso pastor cuida de nós. Esse é o nosso bom pastor. Ele não somente nos salvou, que já seria suficiente.
Só a salvação já estaria bom demais, nem isso nós merecíamos. Estávamos condenados ao inferno e era isso que nós merecíamos, só a salvação estava bom demais. Mas ele é o bom pastor. E às vezes ele nos dá aquilo que nem merecíamos, ou nem precisamos também. Mas o bom pastor é aquele que tem cuidado de nós de maneira tão especial, mas tão especial que às vezes a gente nem percebe. O bom pastor tem nos livrado de acidentes que nós nunca saberemos. O bom pastor tem nos livrado de doenças que nós nunca saberemos. O bom pastor tem de maneira especial nos provido com o básico. Você tem onde dormir. Você tem uma geladeira, tem comida lá dentro. Pode ser a mais simples que for, mas é o bom pastor cuidando de você. Porque nem esse simples na sua geladeira você merecia. Agora nós vamos entrar no versículo 10. O versículo 10 é um dos mais conhecidos aqui dentro dessa história. Todos vocês aqui conhecem, eu tenho certeza, é um dos mais conhecidos e citados pela cristandade. E, geralmente, quando o texto é muito conhecido, também é muito distorcido. E aqui está um que é muito distorcido. Se você ler o versículo 10 e perguntar para muitos cristãos hoje, de acordo com esse versículo, quem é o ladrão que veio para roubar, matar e destruir? Agora espero que você não responda que é o diabo. Porque você já sabe todo o contexto. Mas a maioria, hoje, da cristandade vai dizer, é o diabo. Não é assim que você aprendeu? É assim que eu aprendi também. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Cita esse texto aqui. Ora, é verdade que o diabo se encaixa perfeitamente aqui. Ele é destruidor, ele é mau, ele encaixa perfeitamente aqui. Mas o contexto não me permite dizer que nesse texto Jesus está falando que o diabo que está em cena aqui, até porque ele nem aparece aqui nesse contexto. O contraste não é entre Jesus e diabo. O contraste é entre Jesus e fariseus. Jesus e fariseus. Então não responda, nunca mais, que é o diabo. Apesar dele ser tão ruim que ele é capaz de matar, roubar e destruir, é verdade. Essas são características que estão presentes na sua vida. Mas o texto não tem nada a ver com o diabo, tem a ver com os fariseus. Veja aí o versículo 10. Tendo em mente isso, que não é o diabo, o ladrão. Quem é o ladrão? Fariseus. Vem para matar, roubar e destruir. Jesus agora vai dizer, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus então, o pastor e a porta, ele veio a esse mundo para nos dar uma vida. Ele veio para nos dar a sua vida, a vida abundante. Ele veio para nos dar a vida eterna. É disso que o texto está falando. E os fariseus, o que podiam dar para o seu rebanho? Primeiro, não cuidaram, não protegeram, não alimentaram. E por fim, colocaram no seu rebanho fardos e fardos pesados. E essas ovelhas sequer conseguiam parar em pé. Eles sufocavam essas ovelhas até a morte. Os fariseus tosqueavam as lãs das ovelhas até deixá-las morrer de frio. Eles não estavam nem um pouco preocupados com isso. Já o nosso bom pastor é aquele que veio nos proteger, guardar, cuidar e nos dar a vida e vida eterna. Então bendito seja o bom pastor. Bendito seja o bom pastor. Mas vamos para o terceiro contraste, terceiro e último contraste. O contraste entre o pastor e o mercenário. Já vimos o contraste entre o pastor e os ladrões, a porta e os ladrões, e agora pastor versus mercenários. Tá? Dos versículos 11 a 15, ali está presente esse terceiro contraste. No terceiro contraste, nós vamos encontrar a comparação então entre pastor e mercenários. Mas o que é um mercenário? Eu preciso esclarecer para vocês que mercenário não é ladrão, tá? Infelizmente, no Brasil, quando a gente fala que alguém é mercenário, a gente está falando que alguém é ladrão. E de regra, é isso que estamos dizendo. Nossa, aquele político é um mercenário. É um ladrão, é isso que você quer dizer. Mas a palavra que foi traduzida por mercenário, seria melhor traduzida como, por exemplo, a NVI traduziu por assalariado. O mercenário, naqueles dias, era alguém que era contratado por um dia ou 2 dias para fazer uma tarefa específica. Proteger um rebanho, cuidar de uma porta, vigiar uma porta,
Alguém que ganhava um salário, alguém pagava ali para ele talvez um denário, um dia de trabalho, e ele ficava à disposição do seu patrão para um serviço específico. É importante entender isso. Porque às vezes a gente olha para uma tradução como essa e pensa, ladrão de novo? Não, aqui é mercenário, é um pouquinho diferente. Nós vamos perceber isso no texto. Vamos lá. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Esta é a característica do bom pastor. É aquele que dá vida pelas ovelhas. E agora veja o contraste. O mercenário, ou aquele que foi contratado para cuidar das ovelhas, ele não é pastor. Ele não é pastor. Ele é alguém que o pastor contratou para fazer o seu papel. Ele não pôde cuidar das ovelhas naquele dia, então ele contratou alguém, falou, não, vou te dar aqui um denário, você vai cuidar das minhas ovelhas hoje, beleza? Serviço tranquilo, suave, né? É só ficar com as ovelhas, a ovelha fica tudo ali meio juntinho ali, tá sossegado, tranquilo, deixa comigo, vou cuidar dessas ovelhas aí. Afinal, estou precisando de um dinheiro. Mas ele não é pastor. Ele é só alguém que foi contratado. A quem não pertencem as ovelhas. Ele não é dono daquelas ovelhas. É ovelha de outro. E aí o texto diz que esse homem, quando ele vê o lobo vindo, o que ele vai fazer? Mas que se lasca, essas ovelhas não são minhas mesmo. Você acha que eu vou entrar num confronto com os lobos? Vou botar a minha vida em risco? Não. Então ele abandona as ovelhas e corre. Minha vida vale mais do que um denário? Minha vida vale mais do que 10 mil ienes? Você acha que eu vou entrar aqui na luta com as feras do campo? Então, automaticamente, o que ele faz? O texto diz, o mercenário foge. As ovelhas dispersam. O lobo as arrebata. Já eram as ovelhas. Algumas fugiram, outras morreram. Foram comidas pelos lobos. Aí Jesus diz assim, eu não sou assim. Eu não sou como esse mercenário. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas. Elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai. Veja que tipo de relacionamento Jesus tem conosco. Ele nos conhece da mesma forma que ele conhece seu Pai. Aqui revela um conhecimento íntimo. Jesus nos conhece em cada detalhe. Para você que tem cabelo, ele até sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Ele sabe. Aí ele termina dizendo, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Eu não sou mercenário. Eu sou o bom pastor. O primeiro ponto a ser notado aqui nessa passagem é que Jesus não morreu por aqueles que não são do seu aprisco. Ele morreu por suas ovelhas. É o que o texto diz. Eu dou a minha vida por minhas ovelhas. Jesus não morreu por todo mundo. Jesus morreu por suas ovelhas. É isso que o texto diz. Aqui nós encontramos o que nós chamamos de expiação limitada. A morte de Cristo não foi por todos os seres humanos, mas foi por suas ovelhas. Por aqueles que fariam parte, fizeram parte e que farão parte desse aprisco, desse rebanho. Jesus também diz que o bom pastor é aquele que é capaz, mais uma vez, de entregar a sua vida. Mesmo quando o lobo vem, quando o urso vem, o pastor ele é capaz, mesmo assim, mesmo diante do perigo, de entregar a sua vida. Você deve se lembrar que Davi era um pastor e nós temos ele relatando que ele brigou, lutou com um animal muito selvagem, muito perigoso. Poderia ter morrido, é verdade. Um leão, afinal, é perigoso, eu acho. Mas um bom pastor era capaz de sair no braço com um leão. Quando nós olhamos para uma passagem como essa, olhamos para nós, olhamos para ele, o nosso bom pastor, nós, as suas ovelhas, automaticamente nós nos lembramos daquilo que ele fez por nós. Não foi isso que Jesus fez por nós? O bom pastor, ele morreu no nosso lugar. Ele se entregou por nós. A gente consegue perceber isso no contraste que está aqui. O mercenário, que é descrito aqui como alguém que vendo o perigo foge. O contraste é Jesus, mesmo vendo o perigo, ele não foge. Ele nos protege. Ele nos salva. O bom pastor é aquele que mesmo diante do perigo, ele protege as suas ovelhas, até mesmo com a sua própria vida. Esse é o contraste. Foi exatamente isso que Jesus fez
Quando não uma fera estava vindo em sua direção, em direção ao seu rebanho. Quando um urso estava vindo em direção ao seu rebanho, mas estava vindo na direção do seu rebanho uma ira santa. Uma ira que consumiria todo, ou que destruiria todo o seu rebanho. Nós. O bom pastor não fugiu. Antes, ele entregou a sua vida para nos proteger. Ele entrou na frente dessa ira esmagadora que estava vindo na direção do seu rebanho. Se pôs em frente, nos protegeu da morte eterna. Da morte eterna, e isso custou a sua vida. Isso custou a vida do nosso bom pastor. Mas ele morreu porque ele é um bom pastor. E um bom pastor, ele não abandona ou foge quando o seu rebanho está em risco. Irmãos, que palavras doces. Que verdade impactante de se ouvir nessa manhã. Jesus disse assim: eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Jesus deu a sua vida por nós. Por nós. Agora, do versículo 16 ao 15, nós vamos ver o tamanho do alcance desse rebanho. Vamos ver a amplitude desse rebanho. O texto vai nos revelar que o bom pastor tem um aprisco espalhado pelo mundo e por todas as eras. Jesus ali, no seu tempo, olhando para o futuro, ele disse assim: ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Jesus diz aqui nesse texto que ele tem outras ovelhas que não estão naquele aprisco ali chamado Israel. E nós somos prova viva disso. Nós somos provas. Nós não somos judeus. Não éramos daquele aprisco. Mas o Senhor nos comprou também com o seu precioso sangue. E nos colocou dentro desse único aprisco que ele tem. Somos gentios, é verdade. E fazemos parte do rebanho do bom pastor. Um dia, todos nós ouvimos a sua voz e o seguimos. Há uma mensagem muito importante nesse texto aqui. Existe também uma profecia presente nesse texto. Está em vermelho para você aí na tela, não sei se você consegue ver. Mas o texto diz que Jesus fala assim: haverá um rebanho e um único pastor. O que Jesus quer comunicar nesse texto? Às vezes esse tipo de palavra assim, usada por Jesus, passa despercebido para nós. Mas não pode passar despercebido. Há uma razão muito óbvia e clara de Jesus ter usado essa expressão. Talvez não seja óbvio para nós hoje. Não estamos familiarizados com Ezequiel 34. Mas era óbvio para os leitores de Jesus. Que afinal, eram os fariseus, mestres da lei. Eles sabiam de tudo. Conheciam a lei. Pelo menos é o que eles diziam. Mas o que Jesus quis comunicar nesse texto? Para entender o que Jesus quis comunicar nesse texto, nós precisamos, mais uma vez, voltar lá para aquele texto de Ezequiel que eu mencionei no começo. Lembra o texto que eu li na introdução, um texto um pouco longo? Onde o profeta diz: ai dos pastores que apacentam a si mesmo, que não cuidam do meu rebanho. É esse texto aí. No versículo 23, nós encontramos aqui uma profecia messiânica. Nesse verso, Deus promete ao seu rebanho que um dia eles teriam não mais vários pastores. No texto de Ezequiel. Uma profecia messiânica. Está falando de algo que vai acontecer no futuro. Algo que vai acontecer na pessoa de Jesus. Deus promete ao povo de Israel, que estava largado, porque os seus pastores não estavam cuidando, que olha, um dia vocês vão ter um único pastor. Vai ser apenas um único rebanho, um único pastor. Só que o texto diz que seria o servo Davi. Quem vai ser o pastor desse único rebanho? O servo Davi. Espera aí, mas não é Jesus? Não é uma profecia messiânica? Claro que é. Quando nós olhamos para a cronologia dos textos,
Quando isso foi profetizado, Davi já tinha morrido há muito tempo. Ou seja, impossível Davi ser o pastor do rebanho que surgiria no futuro. Então não se trata de Davi literalmente. Davi já havia falecido há muito tempo atrás. Se trata de algo maior do que podemos perceber literalmente no texto. Certamente, nós estamos diante de uma profecia acerca do bom pastor Jesus Cristo, nosso Senhor. Note a semelhança de Ezequiel com as palavras de Jesus no versículo 16. Ezequiel 34, 23 diz assim: suscitarei para eles um só pastor. Eu vou levantar para eles um único pastor. E ele apacentará, o meu servo Davi é que apacentará. Ele lhes servirá de pastor. Agora veja o versículo 16. Agora de João. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um único rebanho e um único pastor. Jesus Cristo é o cumprimento da profecia de Ezequiel, capítulo 34. Porque Jesus Cristo é de fato o verdadeiro pastor. Jesus Cristo é de fato o verdadeiro Messias prometido para o povo de Israel. Jesus Cristo, de fato, é o dono do aprisco. Após Jesus afirmar que ele é o único pastor desse único rebanho, Jesus diz que, ao contrário dos seus inimigos, ele é amado pelo Pai. Deve-se lembrar que nos contextos anteriores, Jesus constantemente estava chamando Deus de Pai. Inclusive, lá no capítulo 5, isso deu um problema para Jesus. E vai continuar dando problema, porque Jesus o tempo inteiro vai afirmar: eu sou filho de Deus. Deus é meu Pai. Deus continua trabalhando e eu também trabalho. Isso trouxe problemas e agora Jesus vai dizer: meu Pai me ama. Porque eu sou o bom pastor. Vocês são péssimos pastores e o mesmo juízo severo que caiu sobre os israelitas, os líderes israelitas lá em Ezequiel 34, vai cair sobre vocês também. Afinal, vocês estão tentando me matar. Vocês estão tentando me matar. Veja aí, o Pai me ama porque eu dou a minha vida. O Pai me ama e eu estou entregando a minha vida. Eu que estou dando a minha vida para reassumir. Eu tenho autoridade sobre a minha vida. Ninguém tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente dou. Eu tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato eu recebi do meu Pai. Tudo que eu estou falando, tudo que eu estou fazendo, inclusive a cura do cego, é por conta da ordem de meu Pai. Eu sou o filho amado do Pai. Nós percebemos também aqui que Jesus tem um controle absoluto sobre a sua vida. Sobre a sua vida. Essas palavras são interessantes e elas não podem ser desperdiçadas, dado ao contexto do capítulo anterior, o capítulo 8, inclusive. No capítulo 8, eles pegaram em pedras para matar Jesus, e lá no capítulo 5, eles já estão tentando matar Jesus. E vão continuar tentando. Agora Jesus manda um recado muito importante para eles. Eu tenho controle sobre minha vida. Vocês estão tentando me matar. Vocês querem tirar a minha vida, mas não é vocês que tiram a minha vida. Eu dou espontaneamente a minha vida. Eu que estou entregando a minha vida. Eu estou no controle da minha vida, não é vocês. Uma mensagem muito importante para aqueles que queriam matar Jesus. Que estavam planejando matar Jesus. Jesus disse assim: eu tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Quando eu morrer, eu tenho autoridade para reavê-la. Vocês não. Vocês não. Evidentemente, essas palavras de Jesus esperam uma reação. Todas as vezes que Jesus faz um pronunciamento profundo, logo nós temos reações. E aqui não é diferente. Vamos ver quais foram as reações. Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu. Por que ouvis? Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos de um cego? Houve uma dissensão, houve uma divisão aqui. É endemoniado, tá louco esse homem falar uma coisa dessa? Como é que ele pode se apropriar de um texto lá de Ezequiel, lá desse jeito assim? Como que ele pode falar que ele dá vida, ele tira, ele tem...
como pode usar essas palavras, eu sou o bom pastor? Quem está pensando que ele é? Mas outros não pode ser demônio isso aí. Não pode ser, peraí, ninguém nunca abriu os olhos de um cego. Olha as palavras desse homem, que profundidade. É um grande mestre, não pode ser. Então houve ali uma dissensão entre eles. O fato é que o personagem Jesus sempre causou esse tipo de reação. Reações adversas. Para uns, para nós, no caso, ele é o Filho de Deus, o Verbo encarnado, o Santo de Israel, o Salvador do mundo, o bom pastor, o Messias e etc. Para muitos outros, ele é apenas um profeta. Talvez, para alguns que está aqui, ele é apenas um louco, um lunático, alguém que não batia muito bem da cabeça. Alguém com boas intenções, porém era meio doido. Não sabia o que estava falando. Mas a grande questão é, quem é Jesus para você? Ele é o seu bom pastor? Se sim, isso significa que você reconhece a sua voz. Se sim, isso significa que você o segue. Se sim, isso significa que você obedece. Porque é isso que uma ovelha faz. Ela ouve a voz, segue seu pastor e obedece aos comandos do seu pastor. Se Jesus é o seu bom pastor, isso significa que você tem segurança quanto à sua salvação. Significa que você nunca perderá a sua salvação. Porque, afinal, ninguém poderá arrebatar você das mãos do bom pastor. Ninguém, jamais. Jamais. Para a gente concluir, lembre-se, irmãos, Jesus nos chama de ovelhas dele. Propriedade dele. É isso que nós somos. Quando o bom pastor, ele nos chamou, nós levantamos a cabeça e olhamos para ele. Olhamos em direção ao bom pastor e começamos a seguir, porque é isso que nós somos ovelhas. E como são as ovelhas? Ovelhas são indefesas. Ovelhas são inseguras. Ovelhas são míopes, elas não enxergam direito. Ovelhas precisam de ajuda para se alimentar. Precisa de alguém conduzindo para pastos verdejantes. Ovelhas precisam de proteção, de cuidado. Ovelhas precisam de alguém para cuidar de suas lãs, para cortar, para tosquiar as suas lãs. Porque se isso não acontecer, isso lhe causará sofrimento e até mesmo a morte. Ovelhas são dependentes e elas não podem fazer nada sozinhas. Precisam constantemente de cuidados. E como ovelhas do Senhor que nós somos, nós podemos ter nele, nosso bom pastor, a segurança. Porque ele vai nos conduzir. Porque ele sempre estará à nossa frente. Sempre estará na nossa retaguarda. Nos protegendo e sempre estará à nossa frente nos conduzindo. Porque afinal ele é o bom pastor. Ele vai nos alimentar, ele vai nos proteger, ele vai garantir a nossa eternidade. Foi ele que prometeu. Se não fosse o bom pastor, nós estaríamos desgarrados. Teríamos presas fáceis de lobos, leões, ladrões. Mas nós temos um bom pastor. E nós não nos preocupamos com isso, porque nós podemos descansar. Porque o nosso bom pastor, ele nos ama tanto que ele foi capaz de entregar a sua vida. O resto é resto. Nunca se esqueça. Nós somos rebanho do seu pastoreio. O sumo pastor, ele zela por nós. Ele nunca nos deixa desamparados. Ele sempre está presente nas horas mais difíceis das nossas vidas. Sempre estará lá. Por isso, por sermos ovelhas dele, nós podemos nos alegrar, abrir um sorriso, como dessa ovelha que está aí para você, dando uma risadinha. Podemos nos alegrar nele. Porque nós temos um bom pastor, nós temos segurança. Porque nós temos um bom pastor, nós podemos cantar assim, que segurança. Sou de Jesus. Que segurança. Ninguém poderá nos arrebatar das mãos dele. Que segurança, sou de Jesus, ele é o bom pastor. Eu posso cantar assim porque eu sou uma ovelha de Jesus e por ser uma ovelha de Jesus, eu desfruto as bênçãos da luz. O bom pastor, ele nos garante que por causa dele,
somos herdeiros de Deus. E Ele é a porta que nos leva à glória dos céus. Porque esse maravilhoso pastor me amou primeiro, eu não encontrei dificuldade em me submeter ao seu amor. Na verdade, diante de tanto amor, me senti extasiado. Foi como se eu ouvisse anjos cantando nos altos céus, louvando a excelsa graça do bom pastor. Por isso, eu vou viver em seu grande amor, me alegrando nele, meu Salvador, o meu bom pastor. Porque ele é meu Salvador e meu pastor, eu vivo esperançoso, pois vivo na luz pela bondade de Jesus, o meu bom pastor. Por essa verdade, minha alma canta ao Senhor. Por essa verdade, minha alma rende a Ele sempre ardente louvor. E essas verdades correspondem à tua vida, se você de fato é uma ovelha dele, foi comprada com seu precioso sangue. Isso é verdade para você, então, você como ovelha de Jesus, está nesse momento convocada a cantar esse lindo cântico do HCC 417. E eu peço a você que nesse momento se coloque em pé, enquanto os irmãos estão chegando, nós vamos cantar essa canção. Que segurança sou de Jesus.